Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolvo as questões enviadas pelos amigos, questões que surgem aqui da interação com os amigos nessas postagens que faço. Os comentários dos vídeos, as outras trocas, né, de ideias, né, através de muitos modos, né, e acabam surgindo aqui como questões a serem desenvolvidas e algo para mim muito gratificante. Aqueles amigos então que quiserem participar, né, deste círculo de ideias, enviem questões, comentem os vídeos e as coisas vão seguindo esse fluxo. Tá bom? Muito bem. Primeira questão de hoje. Certa vez o Senhor disse em um de seus vídeos que é bobagem a história de que Jesus tenha vivido na Índia ou no Tibete. Contudo, o Swami Abhedananda, que foi um discípulo direto de Ramakrishna, escreveu que conheceu registros em um monastério budista no Tibete sobre a vida de um santo Issa, que seria justamente a correspondência para o jovem Jesus entre os anos da dita vida desconhecida. Como o senhor, que tem alta conta a linha de Ramakrishna, lida com essa questão? Muito bem. Bom, o que existe aqui, né? A narrativa, né, tradicional a respeito do Senhor Jesus, que está presente nos evangelhos, nos canônicos, sobretudo, descreve a vida de Jesus a partir da sua pregação. Isso está muito claro no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho, e no último dos evangelhos canônicos, o Evangelho de João. Começam a partir do seu batismo no Jordão. Os evangelhos de Lucas e Mateus criam então uma narrativa de sua linhagem, nascimento, não é? Apresentação no templo, circuncisão e tal, e depois exclui a vida a partir desses fatos, do início da vida, até o início da vida pública de Jesus. Então surge para muitas pessoas a curiosidade de saber o que aconteceu com a vida de Jesus entre, né, o seu nascimento e o início da vida pública. Esses anos, né, que vão ali transcorrer o quê? A primeira infância, a adolescência, a juventude, ou seja, tradicionalmente associa-se a ideia de que Jesus tenha começado sua via pública por volta dos seus 30 anos, 33 anos e tal. Não há uma precisão sobre isso, mas, né, é como se conjecturou pela tradição ao longo do tempo. Então, o que teria acontecido com Jesus ali nesses anos todos, nessas décadas, não é? Considerando que ele é quem é, não é? Muita coisa poderia ser dita. Então, existem muitos apócrifos, né, que tratam de aspectos da infância de Jesus. Esses apócrifos, alguém pode dizer assim, qual a diferença de um apócrifo para o livro canônico? Só porque a igreja disse que esse aqui é verdadeiro, os outros são falsos? Não é exatamente isso, né? Existem apócrifos que são mais, né, tem mais substância, eles tiveram mais cópias, eles são realmente antigos, eles foram reconhecidos pelas pessoas mais próximas das primeiras gerações de cristãos e por alguma razão ficaram de fora. É o exemplo, por exemplo, do Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é um evangelho muito provavelmente tão antigo quanto o Evangelho de Marcos. E ele foi reconhecido pelas pessoas como pertencente àquela tradição inicial ali, mas acabou se tornando complicado para a igreja acrescentar o Evangelho de Tomé nos canônicos, pela escolha que a igreja fez por uma construção mais voltada para a comunidade do que para o interior. O Evangelho de Tomé são uma série de ditos, né, 114 ditos, tratando sobretudo da relação do indivíduo com a espiritualidade, menos social, menos abrangente a ideia do evangelho para mudar o mundo como sociedade. Os quatro evangelhos canônicos enfatizam muito esta questão social. Além do que, os gnósticos, que ali no segundo, no terceiro século já estavam, né, distanciados, né, daquilo que se chamaria de cristianismo, porque durante muito tempo era uma coisa só, né, um pensamento grego, judaico misturado ali, então você tinha muitas tendências, né, o cristianismo era muito diverso. Mas em um dado momento houve essa separação e os gnósticos, os que eram variados também,
tinham muito apreço pelo Evangelho de Tomé. Então, a igreja, quando começou a configurar a sua própria identidade, que não era mais judaica, nem era mais ligada, né, às várias, né, matizes de religiosidade da cultura greco-romana ali, estava construindo já a sua própria teologia e rosto, passou a ver com má vontade o Evangelho de Tomé porque achou que ele era muito interior, muito gnóstico, nesse sentido, né, da palavra gnose, da busca do conhecimento mesmo. Independia muito da instituição igreja. Isso é muito evidente, ok? O Evangelho de Tomé, que tem muitos ditos similares, porque a fonte é a mesma dos evangelhos canônicos, ele enfatiza mais a jornada do indivíduo, enquanto os evangelhos canônicos enfatizam mais a questão da jornada de um povo. Por quê? Porque é uma tentativa de sobrepor aquele ethos judaico de Israel, né? A igreja, o novo Israel e tudo mais. Então, muito bem, tratando aqui dos apócrifos, né? Então, existem esses apócrifos que são mais consolidados e que ficaram de fora por uma certa má vontade mesmo daqueles que compilaram o conteúdo do cânone. E existem aqueles outros que são assim literalmente pobres, como literatura, são pobres, eles são escassos, eles são confusos, eles não tiveram muitas cópias e eles não foram aceitos por muitas pessoas. Existem aqueles que foram depois concebidos, evidentemente, como peças, né? Você tem, por exemplo, os Atos de Tomé, é uma peça, não é de fato um registro de uma sabedoria divina daquele Jesus. Então você tem isso, né? Há como graduar também o valor dos apócrifos, né? Então, assim, os apócrifos, por exemplo, árabes que falam da infância de Jesus, eles já são mesmo de muitos e muitos séculos depois, com um objetivo mesmo de agiográfico, né? De estabelecer essa leitura desses anos secretos, digamos assim. E existe dificuldade das pessoas, então, de compreender que Jesus, né, extraordinário que foi, pode ter vivido uma infância mais comum, não é? Isso é uma dificuldade de lidar com a própria humanidade de Jesus, não é? E o próprio esforço, né, dos evangelhos de Lucas e Mateus de criar uma hagiografia em torno do nascimento extraordinário, né, dos eventos já extraordinários da sua infância e tudo mais, eles tentam descrever eles meio que registram, né, essa dificuldade das pessoas de lidarem com uma mais sóbria apresentação de Jesus, né? Então, assim, não é porque a igreja não disse que não está valendo, é porque muitas coisas são realmente notoriamente frágeis, não é? Os evangelhos todos desse período da vida de Jesus antes da sua vida pública são todos eles muito fracos, né? Mas o que acontece? Se desenvolveu muito essa história. No finalzinho do século XIX, né, nós temos o advento de um livro, A Vida Desconhecida de Jesus, né, que foi escrito por um judeu russo que depois se converteu, né, à Igreja Ortodoxa. Ele era um sujeito muito controverso, muitos acreditavam que ele era um espião russo naquela região ali, né, fronteiriça entre a Índia e o Tibete. Áreas de muito interesse do Império Russo ali, né? A Rússia se estende para a Ásia e tudo mais. E você tinha ali o interesse das outras, né, nações imperialistas europeias, todo aquele território, né? E aí houve esse homem, esse judeu, esse Nicholas Notovitch, ele escreveu um livro chamado A Vida Secreta de Jesus, que segundo ele teria nascido de um achado absolutamente extraordinário. Ele estaria ali na fronteira da Índia e do Nepal, ele ficou doente, ele acabou se tratando e ele acabou sendo tratado por monges de um mosteiro tibetano que acabaram apresentando para ele. Ele acabou achando e os monges explicaram para ele um manuscrito que tratava da vida de um santo, um tal Santo Issa, Issa que é o nome de Jesus, né, em árabe, que teria sido um israelita, alguém do Oriente Médio que teria ido
na sua juventude para o Tibete, para a Índia, e ali teria recebido o ensinamento tanto do budismo quanto do hinduísmo, e teria manifestado muitas virtudes e teria voltado para o seu povo para levar aquele ensinamento. Ele então descreve isso como uma espécie de complemento dessa lacuna, né? Agora sabemos o que aconteceu na vida secreta de Jesus. Ele estava no Tibete, na Índia. E é por isso que muitas pessoas veem ensinamentos próximos daquilo que está no Evangelho com aquilo que está nos ditos de Buda, aquilo que estão nos ditos de Krishna e tudo mais. Nos Upanishads, por quê? Porque ele aprendeu aquilo lá. E isso ganhou, assim, muita atração das pessoas, sobretudo nesses anos, né? Meados do século XIX, final do século XIX, início do século XX, que existia, né? Na Europa, sobretudo, um cansaço muito grande com o cristianismo tradicional, uma oposição muito grande às instituições cristãs, um fascínio pelo Oriente, assim como uma tentativa de combinar, né, espiritualidade misteriosa e mágica do Oriente com, paradoxalmente, né, uma atração pelo cientificismo, né, a razão explica tudo. E essas coisas todas, então, esse caldo, né, permitiu que as pessoas dessem muito, né, muita trela para isso, além do assunto ser fascinante, né? Por si só, não seria impossível que Jesus tivesse ido para o Tibete e a Índia. Não era provável, mas era possível. Não é? Pelas várias rotas comerciais e tudo mais, poderia sim ter acontecido. Mas nunca houve nenhum tipo de registro, nenhuma prova a esse respeito, a não ser conjecturas e vontades. E aí acontece que surgiu esse livro e logo ele foi assim muito questionado por orientalistas, né? Pessoas estudiosas dessas coisas. O primeiro grande questionamento foi do grande erudito, né, sobre cultura indiana, cultura oriental, Max Miller, que observou que aquele tipo de registro, né, uma hagiografia de um santo tão maravilhoso quanto o tal Santo Issa, muito provavelmente seria conhecido pelas coletâneas dos grandes livros religiosos dos mosteiros tibetanos, né? Enfim, ele chegou a dar o nome do mosteiro e tudo mais. E aí as pessoas foram correr atrás disso. E logo que foram pesquisar isso com o abade do tal mosteiro de Imes, que teria sido um mosteiro achado, houve uma reação assim muito brusca, dizendo que aquilo era um completo embuste. E assim, da parte dos monges, houve uma reação assim indignada de como aquilo era permitido, que alguém propagasse mentiras descaradas assim, que não fosse preso, que não fosse punido. Muito bem. Então, houve logo no início, assim, outros especialistas, né, se juntaram para mostrar o quanto aquilo era falso. Aí houve uma pesquisa também das andanças do tal Nicolas por aquela região. Aí ele modificou alguns aspectos. Ele tinha falado primeiro que o manuscrito tinha aparecido em Pali para ele e que tal, deu certas descrições, que apareceu em 2 volumes. Aí depois mudou um pouco as características, porque aquilo não batia exatamente com o que os estudiosos identificavam como as formas dos manuscritos desse tipo de literatura. Aconteceu então que, em um curto espaço de tempo, aquele livro foi considerado um apócrifo, uma falsidade, uma mentira. Mas muita gente gostou da ideia ainda assim e o assunto continuou presente. Né? Olha que coisa fascinante. Jesus viveu na Índia, Jesus viveu no Tibete. Não é? E nos anos 20, o Swami Abhedananda, que foi discípulo direto de Sri Ramakrishna, daquele grupo de pessoas que Sri Ramakrishna caracterizava como os Varakotis, ou seja, aqueles que vêm junto com a encarnação divina, especiais seres. Swami Abhedananda era muito querido por Sri Ramakrishna, por Sri Saradadev, por todos, né, reconhecido assim como uma grande ser. Ele tinha um grande fascínio por esse assunto, tinha um grande amor por Jesus Cristo, um grande patriota indiano, mas ele tinha um pé atrás com essa história, achava esquisito. E ele foi então viajar, né, não para isso, mas aproveitou, né, uma viagem que está registrada em um livro famoso dele chamado, né, Entre a Caxemira e o Tibete, que ele então vai procurar então essas informações do tal mosteiro e segundo consta, né,
Depois um discípulo dele nos anos 70 do século XX, né, Swami Prajnananda, havia dito que o Swami Abhedananda foi realmente ao mosteiro e ele viu lá os tais manuscritos. Mas no livro Entre Caxemira e o Tibete não está dito isso. Está dito que o Swami Abhedananda, perguntando a respeito, foi mostrado a ele um manuscrito em tibetano, não é? Que falava dessa história do Santo Issa, mas que não necessariamente fosse original, até porque assim, ele seria advindo de um original no Pali, mas aquilo que o Swami Abhedananda viu e que traduziu com a ajuda de um monge tibetano era um manuscrito muito provavelmente baseado na tal história do Nicholas Notovitch. Ou seja, o Swami Abhedananda registrou fisicamente ter encontrado essa história relatada lá. Mas a antiguidade disso, se isso é de fato uma hagiografia de 2000 anos atrás, não está caracterizado. Então, assim, a Ordem Ramakrishna tem um grande, profundo respeito, amor e veneração pelo Senhor Jesus, o caracterizando como encarnação divina. Né? Perspectiva, né? Do Bhagavad Gita. De tempos em tempos o Senhor vem, né? E encarna em forma humana. Para a Ordem Ramakrishna não há nenhuma dificuldade em compreender que Jesus é uma encarnação divina. E existe por parte da Ordem Ramakrishna, naturalmente, né, todo um zelo muito grande pela cultura da Índia e tudo mais. Então, assim, a simpatia natural por essa ideia me parece evidente. Agora, a capacidade de atestar isso historicamente não existe. O Swami Abhedananda é um gigante espiritual, mas ele também não era um especialista em manuscritos e tudo mais, não é? Então, assim, primeiro que ele não caracterizou, gravou, certamente verdade, não. O que ele disse foi isso. Ele viu esse manuscrito. Então, assim, nós não temos registros históricos confiáveis a respeito disso. Seria muito legal, mas nós não temos. Um outro ponto que eu digo é o seguinte: segundo a perspectiva vedântica, o fato de Jesus dizer coisas que são muito conciliadas com os Upanishads, com os ditos de Sri Krishna, com os ditos dos Rishis, com os ditos do Buda, não significa dizer que ele tenha que ter sentado numa escola diante de um guru tibetano, indiano, budista, Vaishnava, para receber esse conteúdo. Porque a verdade é a verdade. Ela só é dita de maneira diferente, por nomes distintos, por sábios distintos. Então o Senhor Jesus carregava a verdade pura e simples e cristalina, transmitida na linguagem daqueles judeus da Palestina romana. Ponto. Não precisamos criar essa mentalidade materialista de que você precisava ir lá ter lido, né, o Dhammapada para conseguir inserir aspectos do Evangelho, não. Ok? Não é preciso. Eles estão falando coisas muito parecidas porque a verdade é a mesma. Então, esse é o ponto. Jesus pode ter vivido na Índia? Pode, mas nós não temos nada que comprove isso. E as coisas que existem dizendo que comprovam, e depois da sua ressurreição, ele foi viver na Índia e tudo mais, e morreu lá de novo e tudo mais. São todas coisas assim que não tem concretude. Pode-se dizer que é totalmente mentiroso? Não pode-se dizer que é totalmente mentiroso, mas assim, é uma afirmação baseada meio que no nada. Entende? Então, assim como podemos observar registros do Evangelho e fazer contextualização, dizer isso aqui parece com isso aqui, a explicação para isso aqui, o mesmo podemos dizer sobre essas histórias. Ok? Então eu mantenho a minha posição. Acho que é um pouco baseado nisso, né? As pessoas acham, se é parecido é porque ele aprendeu lá. Não, não. Não foi a Índia que criou a verdade. A verdade se manifestou por lá através de santos iluminados, mas se manifestou no mundo inteiro. Potencialmente pode se manifestar em qualquer lugar, porque é a verdade.
Ok? Muito bem. Segunda questão de hoje. É correto dizer que o mais sério interesse pela vida espiritual acaba conduzindo, consequentemente, a uma redução do progresso material, tanto de indivíduos quanto nas sociedades, na medida em que esses indivíduos espirituais são muitos em uma sociedade? Ou seja, se você tem uma sociedade com muitas pessoas voltadas para a busca espiritual, eles não vão querer saber de nada do material, então a sociedade vai ser decadente. Esse tipo de conjectura foi tratado muitas vezes, né? Eu lembro que na minha infância, adolescência, né? Eu ouvia muito sobre essa coisa, né, de aulas de geografia, assim, da questão da América Católica, né, da América Latina, né, ser muito atrasada, muito em virtude da nossa cultura católica, né, que descrevia, assim, certos asceticismos, né, famílias muito grandes, né, a pobreza como sinal de virtude, tudo para a igreja, né, vamos decorar as igrejas e esses estereótipos assim um pouco simplificadores, né? Nós temos isso até numa música do Caetano Veloso, né? Em que a América do Norte, né? A América anglo-saxã, digamos assim, ela teria prosperado muito em virtude da sua mentalidade protestante, né? Questão assim de focar a espiritualidade mais para o desenvolvimento humano, que seria fruto da graça de Deus, ou seja, da eleição. E isso conduziria para outro projeto, né? Não do martírio, não da ascese, mas da manifestação da eleição de Deus. Essas coisas são muito simplificadoras, né? No que diz respeito ao contexto aqui da América Latina, existem muitas outras coisas que explicam, né, o nosso subdesenvolvimento. Sobretudo a exploração, né? O ato predatório, né, das potências europeias que fizeram daqui um lugar para se tomar riquezas, né, para as metrópoles. Então é isso, né? Nós não fomos aqui uma colônia um projeto de colonização, de fato, um projeto de exploração, né? Com escravidão humana, né? Com uma série de implementações, né? De coisas como a monarquia, o nexo monárquico, né? Nobiliárquico, patrimonialista, essas coisas têm muito mais impacto do que exatamente a maneira como as pessoas rezam, ainda que você possa incluir, né, certos aspectos da legitimação da Igreja Católica, no caso aqui, é todos esses aspectos de coisas, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, houve também exploração e apropriação, né, nas colônias de países protestantes também. Então, né, não podemos colocar nessa conta, não. Eu lembro que na época do colégio, né, tinha uma professora que falava assim, né, poxa, se nós tivéssemos colonizados pelos holandeses, se nós tivéssemos sido colonizados pelos franceses, teríamos sido, hoje seríamos países do primeiro mundo, porque olha lá a França, olha lá a Holanda e olha lá Portugal. Na época existia uma disparidade ainda maior, né, grande, né, entre esses países. Portugal depois cresceu muito, né, com a União Europeia e tudo mais. E aquilo era uma grandíssima bobagem, né? Porque você pode ver muitas colônias, né, de holandeses e britânicos e franceses que são uma completa desgraça, né? No que diz respeito a essas questões do desenvolvimento, né? O quão mal fizeram a esses lugares. Por quê? Porque exploração, predatórios, né? Então, existe, né, essa questão. Mas voltando então aqui a esse tema, né? Tem influência ou não tem influência no desenvolvimento do progresso material das coisas? É evidente que se você é uma pessoa verdadeiramente voltada para o espiritual, o aspecto da sanha pelo progresso material vai diminuir bastante. Por quê? Porque é uma questão de ênfase, é uma questão de prioridades, né? Você vai, evidentemente, levar mais a sua mente, o seu tempo e suas ações para a busca espiritual. E nisso, né? O dia só tem 24 horas, né? Você vai reduzir o número de horas para as outras coisas. Claro que sim, tem um impacto. Agora, não precisa ser 8 ou 80, né? Não é que todas as pessoas que são pessoas espirituais precisam ser necessariamente, literalmente mendigos. Eles precisam ser mendigos de espírito. Ou seja, sabedores de que não têm posses nesse mundo, incluindo o seu corpo, incluindo a sua identidade aqui.
é tudo muito transitório. O que você verdadeiramente é uma centelha de Deus. Um ser, um filho de Deus. Né? Então, o que você verdadeiramente não morre, não empobrece, não adoece, não enriquece materialmente também. Você está, né, além disso. Essa percepção modifica nossas ênfases, de certa maneira, mas não, se observada corretamente, não vai nos fazer fugir das características desse mundo. É a questão do Bhagavad Gita, novamente falando aqui, né? Arjuna, eu quero ser espiritual, então eu não vou lutar contra aqueles meus primos lá. Não quero essa batalha porque isso é coisa de gente mundana. Krishna disse para ele, não. Seu papel aqui de príncipe guerreiro é lutar. Defenda o seu povo. Defenda a verdade. Atue em favor do seu Dharma. É o seu lugar. Tudo isso é um jogo de Deus. Tudo isso é uma peça de Deus. O seu papel é ser guerreiro. Então, se conscientes somos de que não somos isso, isso não vai nos levar a sermos niilistas, sermos blasés, sermos desligados das coisas. Vai nos fazer ter uma ênfase maior no lado espiritual. Então, nós vamos fazer as coisas sem o desejo de gratificação, sem o desejo de retribuição, mas vamos fazer as coisas. Então, o que eu posso dizer é que pessoas espirituais não precisam ser maltrapilhos e viverem debaixo de uma ponte pedindo comida porque só pensam em rezar. Não é isso. Podem sim buscar, né, estudar, trabalhar, ter uma profissão, comprar uma casa, progredir, fazer projetos, mas eles vão ter um foco fundamental em que tudo isso seja uma ferramenta para a espiritualização de suas vidas e da vida de todos. Então, assim, vão ser pessoas que vão progredir materialmente, mas vão ser muito altruístas, que vão ser muito expansivas na sua capacidade de amor, né? Essa é uma característica, então, do ser espiritual. E uma sociedade de muitas pessoas assim, muito cientes da sua natureza espiritual e do seu papel nesse mundo como conscientes de Deus, pode ser uma sociedade muito progressista e muito desenvolvida. Mas o seu desenvolvimento será pautado por aspectos mais elevados. Então, não é necessariamente assim. Mas o desenvolvimento será diferente. Então, eu lembro, por exemplo, né, do modelo dos Amish, né? Aquela seita, aquela igreja, né, derivada, né, da reforma protestante e tudo mais, que são pessoas assim que nos Estados Unidos, né, nós temos aquelas né, vilas, né, comunidades Amish, que eles não usam eletricidade, que eles usam, né, o arado manual, que eles usam carroças, que eles, enfim, uma série de restrições, uma série de coisas, né? Não tem os meios de comunicação, televisão, essas coisas. Vive uma vida assim muito austera, muito não violenta, né? Não entra no exército e tudo mais. Fazem uso da natureza com os recursos naturais, são preservadores da natureza. Então, assim, se todos nós fôssemos espirituais, seríamos como Amish. Aquele é o progresso, é o mínimo do progresso. Aí que entra o ponto, né, relativo aqui. Nós podemos olhar isso como um parâmetro muito positivo, mas ali existe também algo mais do que a pura e simples vida natural, né? Alguém poderia dizer assim, não, o Senhor Jesus não tinha onde repousar a sua cabeça, então eu não vou ter casa. Então eu vou viver, eu vou encontrar uma árvore e vou ficar debaixo dela. Eu vou encontrar uma montanha e vou encontrar uma caverna e vou me proteger da chuva e do frio de modo natural. Eu não vou me vestir muito, né? Deus já me deu uma roupa natural, essas coisas, né? Nós poderíamos entrar numa série de extremos, assim. Nós percebemos que os Amish são uma sociedade muito conservadora, muito tradicional, não chegaram a esses extremos. Ou seja, perceberam que certas coisas são manifestações da característica da inteligência do homem. Então eles têm lá as suas manufaturas, né? Inclusive são muito hábeis nisso, né? Em fazer objetos de madeira, tecelagem e tudo mais, muito caprichosos, né? Nessas coisas, né? Sistemas de água, encanamento, enfim. Então, assim, até certo ponto, eles entendem que o progresso é da vontade de Deus. E aí eles
modulam isso para saber, daqui a gente não passa, porque senão a gente perde. Outras pessoas podem ter outras medidas. Então, assim, será que eu me afasto da espiritualidade porque estou usando esse meio virtual para me comunicar aqui? Eu acho que não necessariamente. Não necessariamente. Se eu digo uma coisa aqui e vivo outra, se tudo isso aqui é um cenário, aí sim, nós podemos dizer que é um grande prejuízo. Mas se não é isso, não é bom, não é um bom uso espiritual, não é? Então é isso que a gente tem que mensurar. Não é essa coisa, tecnologia, não tecnologia. Não é? Essas dogmatizações, né, a respeito do que é espiritual é que é complicado, né? Que leva a equívocos. Né? Então a resposta é: pessoas espirituais vão ter como a maior ênfase de sua vida o aspecto espiritual e vão espiritualizar a sua vida material. E assim será em uma sociedade em que muitas pessoas espirituais existirem. Ok? Muito bem. Terceira questão de hoje. Vi um vídeo do senhor no qual falava da questão do tema da homossexualidade em desenhos e filmes produzidos para o público adolescente. Eu concordo com o senhor a respeito da necessidade de não fazer desse assunto um tabu. Mas o senhor não acha que às vezes há um exagero na abordagem? No desenho da She-Ra que o senhor comentou, nova série, né, na Netflix, não o desenho antigo, né, dos anos 80. Além do caso dos pais do arqueiro, que eram dois homens, o desenho ainda fez outros dois casais femininos, incluindo aí a protagonista, a Dora. Não estava bom como mensagem o caso dos pais do arqueiro só? Precisava também todos os casais serem gays? Ok. De fato, eu fiz um vídeo algum tempo atrás falando sobre isso, né? Sobretudo a relação dos pais com os filhos para explicar a questão da sexualidade. Eu falava, né? Os meus filhos viram a série da Netflix, Desenho da She-Ra, e aí em um dado momento surgiu os pais do personagem chamado Arqueiro, que eram dois homens, ou seja, um casal, né? De dois homens, um relacionamento romântico de dois homens, que eram os pais do Arqueiro. E aí as crianças perguntaram, como é que pode ser isso? Gera criança de dois homens? A pergunta deles era exclusivamente biológica. E aí eu e a mãe tratamos de explicar a questão toda da situação, dizendo assim: olha, meus filhos, existem pessoas, né? Assim, a grande maioria das pessoas tende a sentir atração, desejo, vontade de ficar juntos, de namorar com pessoas do outro sexo. São os heterossexuais, que buscam o sexo diferente do seu. Mas existe um percentual menor da humanidade, em todas as épocas foi assim, que tem atração pelo mesmo sexo. Homens que se sentem atraídos por homens, mulheres que se sentem atraídas por mulheres. E assim é. Então, esses pais do arqueiro são pessoas assim. Aí eles falaram, não, isso a gente já entendeu, não tem problema. O que a gente quer saber é como que nasce uma criança disso. E aí a gente entendeu que a questão deles era mecânica, biológica. A gente falou, não, eles adotaram uma criança. Porque tem crianças que não têm os pais biológicos, às vezes não podem ficar, morrem, não têm condições de criar por muitas razões. E aí houve a adoção. E eles acharam aquilo legal, beleza. Compreenderam. E a gente tratou da questão do preconceito e tudo mais. Eles entenderam perfeitamente que é loucura você estigmatizar e violentar e brutalizar e perseguir pessoas porque elas gostam do amarelo e não do azul. Porque um gosta de manga, o outro gosta de goiaba. Qual o problema disso? Então, eu tratava disso, né? Que o desenho desenvolve isso. Esse amigo que está dizendo, mas o desenho extrapolou um pouco, porque teve outros dois personagens, outras duas meninas lá, e outras quatro meninas que se relacionavam. E ele pergunta se isso não é um extrapolar, porque ele fica como se fosse um, né, impor, né, o assunto, porque todo mundo ali, enfim, não era exatamente todo mundo, tinham outros relacionamentos românticos ali, heterossexuais, inclusive do próprio arqueiro, né, com a personagem ali da... Não vou lembrar o nome. Mas enfim, da outra ali, princesa. Mas de fato, né, houve essa questão, né, de enfatizar muito, né, sobretudo a protagonista, a Dora, né, que é a She-Ra, se relacionando lá com a outra menina lá que vestido de coisa de animal. Não vou lembrar também o nome agora. Não vou lembrar. Aí ele pergunta se isso não é exagero. Bom, de fato, como mensagem, né, a questão dos pais do arqueiro já estava suficiente.
O que eu vejo aqui é a tentativa de aproveitar essa oportunidade, né? Eu acho que o desenho ele tem muitas mensagens nesse sentido, né? De renovar o pensamento, de dizer, olha, gente, a gente pode pensar diferente aqui, como a gente sempre pensou, foi sempre imposto pensar. Eu acho que o desenho tem essa temática e enfatiza muito essa questão da identidade das pessoas e do respeito, não é? O desenho não tem nada assim de libidinoso, de constrangedor, mas trata da questão do relacionamento romântico entre pessoas, né, do mesmo sexo. Trata disso. Esse amigo pergunta se não pode haver exagero. Eu acho que pode haver exagero, muitas vezes, em qualquer tentativa militante. Você pode, às vezes, errar um pouquinho na mão e passar um pouco do limite. E, assim, às vezes até fazer o assunto ser tão falado que ele acaba cansando as pessoas, todas, inclusive os próprios simpatizantes da ideia. Nesse caso aqui, eu até concordo que poderia não ser necessariamente assim, né, ter, né, 3 casais. Poderia ter um só, poderia ter 2. Né? Até porque eu entro em outro aspecto, no caso da Adora. Eu queria lembrar o nome da outra personagem. As pessoas não precisam ter um relacionamento romântico para se amarem, né? Elas podem ser amigas. Elas eram como irmãs, foram criadas juntas, né? Aquilo poderia ser desenvolvido de outra maneira, né? Poderia ser assim a amizade também, né? Não é tudo se refere a isso, a relacionamento romântico entre homem e mulher, entre homem e homem, mulher e mulher. Pode haver também pessoas que sejam muito, né, desejosas de terem uma fraternidade com outras. Então eu acho que aqui ficou um pouquinho, né, demasiado assim a necessidade de gravar isso. Mas eu entendo a busca por se aproveitar chances de reforçar a temática aqui, que não importa isso, né? O relacionamento romântico tem características, né? Que a pessoa sente atração por uma outra e quer se dedicar a uma outra. Isso pode ser entre homossexuais e heterossexuais. Esse é o ponto, né? Que eu acho. Acho às vezes sim que a militância pode ser cansativa, ela pode ser inábil. Às vezes isso acontece em todas as militâncias, né? Então assim, a causa é correta, mas a maneira de fazer às vezes força um pouquinho a barra. Sim, pode acontecer. Muito bem. Quarta questão de hoje. O senhor conhece os apócrifos, o Evangelho dos Doze Santos e o Evangelho Essênio da Paz? Ambos descrevem Jesus como pregador do vegetarianismo como uma virtude importante. É verdade. Então, em uma das questões do vídeo de hoje, eu falava a respeito dessa coisa dos apócrifos, né? Apócrifos são aqueles livros que não foram considerados pela igreja que organizou o cânone. E aqui não é a Igreja Católica Romana, nem a Igreja Ortodoxa Calcedoniana, nem a Igreja Síria Malankara, nem a Igreja Luterana. Isso aí é aquela igreja que se tornou a Igreja do Império Romano lá, que não é Igreja Católica Apostólica Romana do Papa no Vaticano, nem a Igreja Ortodoxa lá do Fanar em Constantinopla. É uma outra coisa que gerou essas igrejas, que foi aquela organização dos cristãos sob Constantino, na qual Constantino tinha interesse de organizar a vida do Império Romano e quis saber quem são os representantes desses cristãos que estão em todas as partes. Nós queremos dialogar com eles para saber responsabilidades e criar parcerias. E aí se apresentou um grupo de pessoas que se tornou majoritário no Concílio de Nicéia, e aí se deu a Igreja Cristã. Essa Igreja Cristã que codificou o Novo Testamento e o Antigo Testamento, a Bíblia cristã, e caracterizou quais eram os livros oficiais e reconhecidos para fazer parte daquele cânone, sem desprezar, contudo, o restante de literatura que não podia entrar. Por exemplo, a Didaquê. Nunca ninguém disse que a Didaquê era um livro falso, mas ela não entrou. O Proto-Evangelho de Tiago, ele é um livro muito valorizado pela tradição da igreja. Ele não é considerado falso, mas ele não entrou porque não foi considerado essencial para a Constituição. Acreditava-se também que aquela tradição iria viver na igreja, e isso então não precisava que todos os livros importantes fossem transformados na parte canônica da igreja. É por isso. Então nós temos livros que são válidos, valorosos, reconhecidos, autênticos, mas que não estão no cânone. Mas existe uma série de outros livros que são considerados espúrios, falsos, pobres, modernos, pseudepígrafos, ou seja, uma outra pessoa fez e deu o nome de alguém mais luminar.
Esses livros aqui, né? O Evangelho Essênio da Paz, ou também o Evangelho Essênio de João, e o Evangelho dos Doze Santos, eles são literatura moderna já do século XX, né? Limiar, né, do século XIX para o século XX, que foram concebidos, né? O primeiro, né, pelo Edmond Zeccheli, né, o Evangelho Essênio da Paz, que é uma obra literária dele. É evidente que é dele, é tirado do nada, assim, é inventado, com a constituição de um Jesus defendendo vigorosamente o valor espiritual do vegetarianismo. E o outro livro, né, o Evangelho dos Doze Santos, também é uma publicação pseudo-epígrafo de um ex-clérigo da Igreja Protestante chamado Gideon Ousley, né, que trata dessas coisas, ou seja, de conceber, né, uma elaboração, né, de que existiria, né, um livro muito antigo do início da era cristã que tratava de um Jesus falando a respeito do amor aos animais, dessa ideia, né, tão bonita, tão verdadeira e maravilhosa do Atman presente em todos os seres. Mas o fato concreto é de que não há relacionado a Jesus, a sua cultura espiritual, esta inflexão. Não há nada de errado em um cristão ser vegetariano. Não há nada de errado em entender que o amor aos animais é compatível com a alma do evangelho. Mas não é verdadeiro que Jesus tenha sido essênio, que Jesus tenha sido vegetariano, que Jesus tenha pregado isso. Muito pelo contrário. Jesus enfatizou a desnecessariedade de grandes questões sobre a alimentação. E isso diz respeito também a essa questão dos tabus. Então o que Jesus dizia era: não é o importante o que você come, é o importante o que você faz. Com isso, é claro que se Jesus hoje visitasse um abatedouro, percebesse, né, as brutalidades e crueldades que são feitas na indústria de produção de proteína animal, ele hoje poderia dizer: isso é maldade, isso é violência, isso é horroroso, isso é ganância, isso é gula, isso é desrespeito, isso é profanação. Mas naquele contexto em que ele viveu como um homem, um ser humano, presente numa época histórica definida, ele não descreveu isso como importante. Ou melhor dizendo mesmo, o registro da tradição sobre ditos de Jesus não registrou isso como importante. Porque os evangelhos não são realmente notas taquigráficas, foi feito depois, a respeito do espírito dos ensinamentos. Mas nesse espírito dos ensinamentos, na mensagem que aquelas comunidades desejaram passar, não está Jesus militando pela causa do vegetarianismo. Ponto. Então, esses livros são falsos. Eles são apócrifos, não no sentido, né, de que não estão no cânone. Eles são espúrios, eles são criações, e prejudicam. Porque justamente por serem falsos, acabam criando a ideia de que existe uma forçação de barra. Não precisamos disso. Podemos falar do âmago do espírito do evangelho e dizer: será que não vale a pena pensarmos se nós podemos nos alimentar de um modo saudável, sem matar um animal? Isso não é melhor? É isso que deveríamos pensar. É isso que deveríamos dizer, se queremos levar esse assunto para a consciência das pessoas. Será que não estamos maltratando o planeta demais com a produção, né, de produtos para alimentar boi? Será que não estamos castigando o solo, poluindo o nosso lençol freático, destruindo nossos oceanos por causa dos produtos feitos para tornar a carne comestível? Será que não estamos destruindo florestas para plantar ração de gado? E será que não estamos brutalizando um infinito número de criaturas para o nosso bel prazer de comer ali um petiscozinho? Enquanto o mundo é faminto, será que não poderíamos aproveitar melhor os nossos recursos? É isso que deveríamos falar. Não inventar uma fanfic do Jesus vegetariano, Jesus vegano, que não existiu. Ok? Bom, meus amigos, é isso. Próximo vídeo, novas questões. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.